O que o texto bíblico e a cultura judaica têm a nos dizer sobre o juízo final, a ressurreição e o lugar dos mortos? Nós, os santos, os que pertencemos ao Deus vivo por meio de Yeshua, quando nós morremos, a morte física, as nossas almas são resgatadas pelos anjos. Eles vêm buscar a alma de quem acabou de morrer. E em seguida, nossas almas, nós somos levados até o portal do reino celestial. E lá os anjos verificam o livro da vida para ver se o nosso nome consta lá. Se constar, entramos e somos alocados no receptáculo das almas que se encontra embaixo do altar de ouro. De acordo com o capítulo 6 do texto do Apocalipse, lá no reino celestial, existe um altar de ouro que fica diante do Deus Criador. E embaixo desse altar de ouro ficam as almas dos justos, guardadas lá, em plena paz, até o dia do julgamento definitivo. E lá nesse recinto, nesse receptáculo das almas, as almas dos justos aguardam o dia final, felizes e sem sofrimento. No dia da ressurreição, as almas dos justos sairão de lá, desse receptáculo, esse depósito de salvos, para se encontrarem com seus antigos corpos. E voltarão e entrarão neles, para poderem ressuscitar de modo integral. Ou seja, a minha alma entrará de novo no meu antigo corpo e os dois juntos serão transformados e adotarão a natureza espiritual. Porque o corpo do fiel também é santo. Os corpos que foram violados, quebrados, cremados, torturados, serão recompostos para as almas dos santos voltarem neles. E o fiel que ainda estiver vivo na terra, no dia desse acontecimento, ele vai ser espiritualizado, vai ser transformado num piscar de olhos. No dia de vir tomar posse de seu reinado, Yeshua vai descer do mundo celestial, trazendo junto com ele legiões de anjos. E durante a descida dele em direção à terra de Israel, os santos, os justos, serão arrebatados até ele, até o céu azul, para se juntarem a ele no meio do caminho durante a descida dele para ir até Israel, para de lá reinar sobre o mundo. Nos juntaremos a Mashiach no céu azul. Não iremos para lá onde se chama de céu. Porque Deus mora no céu. Isso que chamam de céu, morada de Deus, nós não iremos ficar lá. Não iremos morar lá. Enquanto Yeshua estiver descendo, nos juntaremos a ele no céu daqui da terra. Porém, a ressurreição dos mortos, nesse sentido, é exclusivamente para os fiéis. Em relação à morte dos condenados, é diferente. Biblicamente falando, quando o indivíduo morre sem a cobertura de seus pecados, que só pode acontecer por meio de Yeshua, a alma dele não sobe para lugar nenhum. Ela desce imediatamente para o Sheol, que a religião chama de inferno. A parábola do rico Lázaro nos mostra exatamente qual era a situação das almas antes de Yeshua fazer o que fez. Antigamente a palavra Sheol era usada para descrever um submundo espiritual, o lugar das almas em geral, o qual possuía uma divisão. O lado onde as almas dos justos repousavam era apenas um local de silêncio, sem fogo, sem tormento, onde os justos aguardavam pacificamente a glória final. E o outro lado, o lado dos mortos, tem fogo, aflição e tormento, como vemos na parábola de Rico e Lázaro, aonde o rico que foi para o Sheol conseguia ver do outro lado, na parábola de Yeshua, o justo junto com Abraão. O conceito antigo é esse. O receptáculo das almas era embaixo. Um lado com tormento, outro lado sem tormento. E os justos ficavam no lado sem tormento e os ímpios ficavam já queimando no fogo que não apaga. Porque quando o ímpio morre, automaticamente ele já está separado, já fica separado de Yeshua e do Deus Criador. A geena de fogo, descrita no texto de Marcos como sendo o lugar onde o verme não morre nunca e o fogo não apaga nunca, é o destino final do próprio Sheol, que vai deixar de ser um mero fogo temporário, porque, como diz no texto do Apocalipse, na consumação de todas as coisas,
o próprio Sheol vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, o receptáculo do submundo vai ser lançado no lago de fogo, que é a morte definitiva. O termo grego, geena, que é usado no texto, se refere ao hebraico Gehinom, aramaico Guiana. Esse termo ele fazia referência a um lugar fora dos muros de Jerusalém que era usado para queimar o lixo. E isso tem um significado muito feroz, muito específico, porque na ótica espiritual, as almas dos pagãos são literalmente como um lixo que deve ser queimado. E serão queimados por um fogo que não apaga nunca. E o juízo divino é tão sério, é tão severo, que no dia do julgamento definitivo, conduzido pelo próprio Yeshua, as almas dos ímpios sairão do fogo, as que estão no Sheol, sairão do fogo para serem julgadas e depois serão devolvidas ao fogo. Sair do fogo para voltar depois para o fogo tem um sentido muito importante no castigo dos ímpios. Pois além de já estarem condenados e saírem apenas para receber a condenação oficial, eles sairão do fogo e voltarão para aquele lugar terrível onde provavelmente desejariam não voltar mais. Enquanto aqueles que amaram o plano de Deus e o mérito de Yeshua terão alegria eterna junto com ele. E aí a pessoa ouve isso e diz, será que o Deus Iá é cruel? Porque ele vai tirar, além de já estar queimando a alma do ímpio no fogo que não apaga, ele vai um dia tirar o ímpio do fogo e mandar de volta para o fogo. Não, Iá não é cruel. Cruéis são os humanos que xingam e ofendem o Deus Criador, que querem julgá-lo, querem condená-lo, sendo que foram criados por ele. E por isso tudo pagarão e voltarão para o fogo e serão infelizes para sempre. Enquanto que os salvos, os justos, os santos, viverão em plena alegria espiritual com o Deus eterno e seu Rei Yeshua, e serão um com ele para sempre.